Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, para quem vai ver depois. Hoje eu tô aqui para falar sobre encarar a vida de frente, sobre medo, sobre coragem, sobre fisiologia, sobre crenças. Bem-vindos! Quem já entrou? Quem entrou já, quem já tá aqui, manda o aviãozinho para os seus contatos. Vou mandar aqui também, para que as pessoas saibam que a gente está ao vivo. Não esqueçam também de interagir comigo aqui durante a live, tanto para eu sentir vocês, quanto para o Instagram também, distribuir o conteúdo. Então, o objetivo dessa live é você entender como que a nossa comunicação, a nossa postura, os nossos pensamentos e crenças, eles interferem no nosso comportamento de forma negativa quando a gente não sabe disso e não sabe lidar, e de forma positiva quando a gente aprende a lidar com isso. Então, para quem já está entrando, enquanto a gente espera mais pessoas entrarem, vamos respirando juntos, deixando o dia que passou para trás, né? Esvaziando nossos pensamentos. Bem-vindo para quem está chegando. Então vamos fazer uma intenção de estar aqui nesses momentos, de sair daqui com algo novo, de estar presente, de se abrir, de levar uma solução, uma decisão, de ter uma postura diferente, uma atitude diferente, uma comunicação diferente sobre algo que nos paralisa, algo que nos dá medo, que nos joga para baixo, que nos drena. Você já sentiu que você tinha tudo para seguir num dia? Talvez isso tenha acontecido hoje com você, mas alguma coisa te parou, alguma coisa te drenou, te desanimou. Talvez você já tenha desistido de algum resultado por causa disso, de algum sonho, de alguma resolução, né, de algum problema, de se desfazer de um vício em alguma substância, ou em algum comportamento, ou em algum tipo de problema, mas aquilo pareceu simplesmente maior que você. Já sentiu que faltou coragem? Já sentiu que o medo era muito grande, que os obstáculos eram muito grandes e que você não ia dar conta? Ou talvez já tenha sentido que para outras pessoas é muito mais fácil que para você? Talvez você, olhando para sua vida, perceba que em algumas situações você se sentiu extremamente capaz, corajoso ou corajosa, e em outras situações menos, mais frustrado ou frustrada, mais impotente. Então, quem está entrando já vai pensando aí em qual que é essa questão na sua vida hoje. Qual que é aquela questão assim que
que é muito desafiadora, uma coisa que você queria mudar muito, mas não tem tanta esperança assim, que parece ser distante para você, que parece não ter a ver com quem você é, parece funcionar talvez melhor para outras pessoas do que para você. Uma situação a qual talvez você já tenha se rendido, talvez mais de uma vez. Mas o seu maior desafio, aquele desafio que te exige maior coragem, maior comprometimento. Qual que é essa questão para você? Vai colocando aí na sua cabeça. O nosso comportamento, ele é guiado pelas nossas crenças. Isso quer dizer que se eu acredito que eu vou conseguir, a chance de que eu vá conseguir alcançar um objetivo é muito grande. Mas se eu acredito que eu não vou conseguir, a chance de que eu não consiga também é muito grande. Por mais que racionalmente, na hora que eu tomo a decisão, eu esteja realmente comprometida a acreditar na minha capacidade. Então a gente precisa olhar para como que está o nosso diálogo interno, como que estão as nossas crenças, e isso vai se mostrar muito mais quando a gente está se movimentando, quando a gente está em ação, quando os desafios vêm, do que na hora que a gente toma a decisão. Nós somos a maior autoridade sobre o nosso comportamento, sobre os nossos resultados e sobre as nossas crenças. Ninguém tem tanto poder de dizer para Tainá quem ela é, o quanto ela vale, o quanto ela é capaz, o quanto ela é merecedora do que a própria Tainá. Porque eu vivo dentro da minha mente. E aquilo que eu penso a meu respeito tem um poder de influência muito grande sobre mim. Então eu posso às vezes fazer a intenção de cultivar bons pensamentos sobre mim, mas na hora do desafio eu posso me perder dessa intenção, desse compromisso. Então é na hora que eu coloco a intenção de ter um objetivo na minha vida que eu preciso me preocupar com como estão meus pensamentos, meu diálogo interno. Não, é na hora do desafio. E quem é você hoje na hora do desafio? Na hora do desafio você é a pessoa que já se sente rendida, que se decepciona, que não está esperando pelo desafio, que conta que tudo vai correr bem, às vezes de forma otimista, mas talvez também ingênua, porque a vida traz problemas e desafios diariamente. E aí o otimista é a pessoa que acha que não vai ter desafio na vida dele? O otimista inteligente é a pessoa que acredita que vai superar. Talvez não instantaneamente, talvez não sozinho, talvez não logo de cara, mas que vai superar. Então você tem olhado para os seus desafios hoje como uma pessoa que diante do desafio, não, eu vou superar, eu vou persistir aqui, porque eu vou conseguir em algum momento, eu vou persistir até que eu consiga ou não. Puxa, eu não queria que isso acontecesse. Não estava contando com isso. Parece que isso só acontece para mim. Eu acho que eu não consigo vencer esse desafio. Quem tem sido você hoje? Em especial diante do seu maior desafio. Qual que é o teu maior desafio? E quando a bomba estoura? Nesse desafio, quem tem sido você hoje? Vocês estão pensando aí? Estão se vendo nisso que eu tô falando? Eu vou começar a explicar aqui como que funciona essa questão das crenças no nosso comportamento. E aí vocês vão me dizendo se está fazendo sentido, vão me fazendo perguntas, tá? No momento que a gente toma uma decisão, que a gente decide que vai
ter um objetivo na nossa vida, que a gente vai resolver um problema, que a gente vai superar uma situação, que a gente vai mudar alguma coisa, nós estamos usando a nossa capacidade de analisar as situações, de pensar, de avaliar. Nós estamos usando o nosso cérebro racional. O nosso cérebro racional, ele analisa e toma a melhor decisão. Mas na hora que a gente vai para a vida, na hora que a gente vai para a arena para ver se vai dar certo ou não, na hora da gente viver na prática aquilo que a gente se comprometeu, é o cérebro racional que está comandando o nosso comportamento? Não. É o circuito emocional. Nós temos basicamente 2 sistemas de tomada de decisão no nosso cérebro. E os 2 sistemas interferem no nosso comportamento, mas de forma diferente. Então eu tenho um sistema que é racional, que me ajuda a tomar a melhor decisão, e eu tenho um sistema que é emocional, que me ajuda a agir, que me dá energia, que me dá ímpeto. Na hora que eu tomo a decisão, eu tô sendo racional, eu tô analisando o que é melhor para mim, mas na hora que eu tô agindo, o que vai me fazer seguir por um caminho ou por outro, não é a razão, é a emoção. Então, é nesse momento que eu preciso ver o que está dentro de mim. O que vai determinar o nosso resultado é o nosso comportamento, e o que determina o nosso comportamento são os hábitos, é a nossa programação mental. Então, se eu decido que eu não quero mais agir de uma determinada maneira em relação a uma situação, ou ao contrário, que eu vou começar a agir de um jeito que eu não tenho agido, mas isso confronta a minha programação mental, a programação mental vai prevalecer. E quando que eu vou tomar conhecimento de qual que é a minha programação mental? Quando os obstáculos aparecerem. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Principalmente para quem tá entrando agora. Então, se eu decido, por exemplo, digamos que você tenha decidido no começo desse ano, eu não quero mais ter gasto supérfluo, não quero mais gastar dinheiro impulsivamente, porque o que eu quero nesse ano é ter mais paz em relação a dinheiro, é ter mais tranquilidade, tantas pessoas estressadas por causa de dinheiro, ou eu quero realizar um grande sonho material, e aí você vai lá, analisa, pondera sobre tudo isso, toma a decisão. Beleza, você usou o teu cérebro racional, que te ajuda a pensar e a decidir. Mas aí você chega a hora de colocar isso em prática. Você está diante da tua maior tentação material, daquilo que faz você sair do caminho, daquilo que te distrai mesmo. Então, se o teu objetivo é economizar, é aquele gasto desnecessário, aquele gasto mais supérfluo. E aí você precisa olhar para o teu comportamento. Na hora que isso acontece, eu sou a pessoa que eu consigo me manter firme na minha intenção. Oi, Cal, Fernando, que bom que vocês estão aqui. Eu sou a pessoa que eu consigo me manter firme, ou eu sou a pessoa que de repente já começa a contar historinhas, que de repente aquela crença talvez de incapacidade já vai me fazer. Então lá no fundo eu vou descobrir se eu me acredito capaz na tentação. Se na hora da tentação eu sou a pessoa que eu consigo pensar e me orientar na hora da tentação, a minha crença tá tudo bem. Eu não tô confrontando minhas crenças. Mas se eu tomei uma decisão e na hora que a vida me cobra colocar em prática essa decisão, eu não consigo concretizar, eu preciso olhar para as minhas crenças, eu preciso olhar para a minha programação mental. Então, se eu tenho boas crenças e eu tomei a decisão que eu vou economizar para realizar um sonho, eu tô diante de uma tentação material, eu vou lembrar do compromisso que eu fiz e eu vou conseguir me orientar nesse sentido. Mas se a minha programação mental não é boa, ou seja, eu não acredito que eu sou capaz, eu uso talvez o dinheiro por uma outra questão emocional que eu não tenho clareza, para aliviar alguma coisa, para suprir algum vazio, a tendência vai ser que eu arrume justificativas, pensamentos, para que eu acabe cedendo, né, não cumprindo aquele compromisso.
E aí o que vai acontecer? Eu tenho essas justificativas, mas eu mereço, eu tô tão cansada, ou eu consegui um bom resultado hoje, e tudo isso vai ser mais forte do que aquele sonho. E aí aquilo vai gerar sentimentos dentro de mim, gente, vão me dizendo se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Aquilo vai gerando sentimentos dentro de mim, vai ter o prazer imediato, mas esse prazer ele vai passar. E aí vai vir um sentimento talvez de culpa, um sentimento talvez de incapacidade, um sentimento talvez de impotência. E é aí que eu começo a perceber qual que é a minha programação mental. O que os meus hábitos estão dizendo, para onde que o meu comportamento está me levando. Só que se eu não questiono esse sistema, eu me identifico com ele e entendo, não, mas então eu não sirvo para isso, eu confirmo as minhas crenças, não, mas eu economizar, eu não consigo. Em vez de eu questionar, mas o que me levou, qual que foi a justificativa que eu dei para agir naquela direção? Tá fazendo sentido, gente, o que eu tô falando? Deixa eu ver o comentário aqui. Fernando, gratidão pelo teu comentário. Então, dentro de nós temos um diálogo interno, nós temos interesses em conflitos. Então, nós temos dentro de nós, ao mesmo tempo, o interesse de realizar grandes sonhos e o interesse de ter prazeres imediatos. Nós temos ao mesmo tempo uma vontade muito grande de expandir os nossos limites e ao mesmo tempo um medo muito grande de não conseguir. E aí a gente precisa ver o que a gente está comunicando a respeito disso, porque o que a gente está comunicando está alimentando essas crenças. Então, se na hora da decisão eu penso assim, não, eu posso, eu consigo, mas na hora do desafio eu penso assim, não posso, eu não consigo, eu me diminuo, o que vai acontecer? Eu vou me desviar do caminho. Então, quem tem sido você hoje na hora do desafio, não na hora da decisão? Porque na hora da decisão a gente é convicto, a gente está fazendo tudo certo, a gente está pensando certo, agindo certo, sentindo certo. Mas e na hora que o desafio vem? O quanto que eu consigo me manter firme? O quanto que eu consigo aceitar o desafio como parte natural do processo de me tornar quem eu quero me tornar, do processo de alcançar o que eu quero alcançar? Ou não, eu tomo a decisão e aí eu largo. Na hora que eu tomo a decisão, eu tô dando a direção. Mas o que vai me manter no caminho é o quanto são pequenas decisões, são grandes decisões que vão determinar para onde que eu vou, mas são pequenas decisões diárias que vão reforçar essa primeira decisão que eu já tomei. Mas o quanto que você tem sido a pessoa que sustenta a tua decisão no desafio? E eu coloquei o nome dessa live de encarar a vida de cabeça erguida. Por quê? Porque, primeiro, entender que a vida traz desafios diariamente para todos nós. E o nosso resultado vai depender não do quanto de desafio eu tenho, mas o quanto eu persisto, o quanto eu contorno, o quanto eu uso esses desafios para me desenvolver. E a forma como eu me comunico a respeito de mim mesma, a respeito dos desafios, está alimentando minhas crenças de se eu vou conseguir vencer esse desafio ou não. Então, se o desafio aparece e puxa, isso não era para ter acontecido, eu não estava contando com isso, era para dar tudo certo, ou eu não vou conseguir, só para mim é assim, nada dá certo para mim, e aí eu já me encolho. E o que acontece quando eu penso dessa forma e eu começo a me encolher diante dos desafios? A nossa fisiologia, a nossa postura corporal, ela envia informações para o nosso cérebro. E essas informações, elas são pré-conscientes. Elas são muito antigas. Os outros animais também têm. Então, quando um cachorro, por exemplo, um mamífero, ele está diante de uma ameaça, o que ele faz? Ele muda a postura dele para uma postura de combate, de força. Por quê? Porque isso vai ajudar, e tem estudos sobre isso, tanto para os mamíferos quanto para os seres humanos, que essa nossa postura mais forte, mais imponente,
ela interfere na secreção de hormônios e neurotransmissores. Então, uma pessoa que ela se posta com a coluna ereta, de forma mais altiva, ela vai enviar informações inconscientes para o cérebro dela de que ela tá ali para enfrentar. Já se ela encolhe, o que o cérebro dela vai interpretar? Não, ela tá diante de uma ameaça que é intransponível. Eu vou secretar aqui, hormônios e reações fisiológicas para que ela fuja. E quanto mais a gente foge das situações, mais o nosso cérebro vai interpretando que essas situações são desafiadoras demais para nós e vai tentar nos manter afastados. E aí nós vamos ter a impressão, a interpretação de que aquilo realmente é demais para nós. Mas isso quer dizer que é verdade? Não. Por isso que a forma como a gente se porta na hora do desafio é tão ou mais importante de como a gente se porta na hora de tomar a decisão. Tomar a decisão é muito importante, mas é na hora do desafio que a gente vai sustentar isso. Então, quem tem sido você? Você tem sido a pessoa que na hora da decisão você vai conseguir, você está comprometido, e na hora do desafio? Você é a pessoa que acha que não devia ter acontecido, ou que aceita que aconteceu e fica ali e tá de cabeça erguida? Quem tem sido você? Provavelmente vocês, como eu, como qualquer pessoa, têm reações variadas. Ou seja, em alguns desafios eu sustento, eu entendo o problema como algo a ser encarado, como algo que tá ali para me fortalecer, mas em outros não. Então pensa naqueles que talvez não. Aqueles que realmente testam seus limites hoje. Qual que é esse problema? E qual que é o teu maior desafio? E a forma como você tem comunicado, se posicionado diante do teu desafio, ela tem te ajudado? Ou ela tem te atrapalhado? Que resultado que isso tem trazido para você? Eu sou a pessoa que na hora do desafio eu me coloco ali, cara, talvez eu não esteja pronta para enfrentar isso agora, talvez eu ainda não saiba o que fazer, mas eu vou buscar aprender, eu vou me desenvolver, eu vou me preparar para isso. Em algum momento eu vou conseguir, talvez não agora, talvez não sozinha, mas eu vou conseguir. E eu vou de cabeça erguida, porque eu estou aqui. Ou não. Ou eu entendo, puxa, mas isso acontece pra mim, por que isso está acontecendo? Quem tem sido você? Nesse seu maior desafio. Ficou clara, gente, a minha explicação sobre como que o que a gente comunica entra no nosso sistema de crenças? Me digam aqui, o quanto eu me encolher ou me sustentar, olhando de cabeça erguida, faz diferença na minha autoimagem, na minha percepção de capacidade, de força. Não são os problemas que nos enfraquecem, não são as experiências ruins que a gente tem, mas é quanto poder a gente dá para essas experiências sobre nós. É como a gente se vê diante dessas experiências. Então imagina, coloca um problema na sua cabeça, algo que te desafia, que talvez te preocupe, que algo que você sente que é muito desafiador para você. Qual tem sido a sua postura? É uma postura de eu tô aqui olhando para esse problema de frente, eu tô aqui, eu vou peitar, eu não sei exatamente como é que eu vou fazer isso ainda, mas eu estou de prontidão. Ou não. Ou eu tenho me encolhido. Isso vai interferir nas suas crenças de identidade, de capacidade e de merecimento. E aí o que acontece? Só porque eu tô
tomando consciência da importância da minha comunicação e da minha postura diante dos problemas, só por isso o problema está resolvido? Não. As nossas crenças limitantes, aquele diálogo, aquela voz que duvida, que quer nos proteger, que quer nos deixar na zona de conforto, que quer nos deixar no protegido, no conhecido, aquela voz ela nunca vai nos abandonar. Só que nós precisamos dialogar, né? Entender que os nossos pensamentos, nós temos uma gerência sobre eles. Então eu posso negociar com as minhas crenças. Puxa, eu tô vendo que eu tô com medo, eu tô vendo que eu não queria que isso tivesse acontecido, mas eu preciso parar por causa disso? Eu quero parar por causa disso? O que eu posso fazer para melhorar a situação para mim? Se não por mim, por quem eu vou insistir em algo desafiador para mim? Então nós precisamos competir com essas vozes que tiram a nossa energia, com essas vozes que duvidam de dentro de nós. As piores, nós somos o nosso pior inimigo e o nosso melhor amigo. Somos nós. Não é o que dizem da Tainá, não é o julgamento sobre a Tainá, mas é o quanto a Tainá se julga, é o quanto a Tainá acredita nela. Só isso que vai me afetar. Não o que os outros dizem, mas o quanto eu acredito no que os outros dizem. E aí não tem problema a gente duvidar da gente quando o desafio acontece. Mas a gente tá questionando esses pensamentos, a gente tá colocando coisas a nosso favor nessa pauta mental. Eu tô me lembrando na hora do desafio de quantas coisas eu já superei, de quantas coisas eu achei que não fosse dar conta e já dei. Eu tô me lembrando disso na hora do desafio? Ou não? Tem alguns estudos bem interessantes sobre isso. Tem um que mostra, né, que várias pessoas foram monitoradas os níveis de cortisol e testosterona, elas fazendo poses de poder, e o cortisol, que é o hormônio do estresse, da ansiedade, baixa. Em alguns, acho que se eu não me engano, são 2 minutos nessa pose de poder. Então, o hormônio do enfrentamento, da confiança, ele aumenta e o do estresse abaixa. E o contrário também é verdadeiro. Num outro estudo, algumas pessoas leram um texto e responderam algumas questões sobre o texto que elas leram. E aí tinha 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo leu o texto sorrindo. O segundo grupo leu o texto com uma expressão facial neutra. E o terceiro grupo leu o texto com uma expressão tensa, assim, de resistência. E aí eles foram analisar o que cada grupo respondeu sobre o texto que tinha lido, e a opinião das pessoas sobre o texto que elas leram refletiu a expressão no rosto delas. Então as pessoas que leram sorrindo avaliaram mais positivamente, as pessoas que estavam neutras avaliaram de forma neutra, e as pessoas que estavam com a expressão mais dura foram mais rígidas na avaliação do texto. Então esse é o poder da postura. Se eu vou falar de mim, eu tô sempre com uma cara assim de fraqueza, de impotência, de dúvida, de falta de convicção, isso vai me contaminar por dentro. Vai me contaminar e a pessoa que está diante de mim, a pessoa que está me vendo, a pessoa que talvez eu lidero, a pessoa que se inspira em mim. E o contrário também é verdadeiro. Experimenta pensar nesse problema que você tem, no maior problema que você tem hoje, no maior desafio que você tem hoje, com uma postura de enfrentamento, de coragem, e pensar na mesma situação com uma postura de impotência. Qual que é o impacto que isso tem sobre você? Vou dar alguns exemplos aqui, ó,
de comunicação negativa, padrão linguístico negativo, diante dos desafios. Nada dá certo para mim. Tudo para mim é mais difícil. Nunca acabo o que eu começo. A vida não é fácil. Não aguento mais essa vida. Quero sumir, desaparecer. Ninguém é confiável. As pessoas são complicadas. Dinheiro é muito difícil. Vou enlouquecer. Quantas dessas frases talvez você esteja dizendo? Não sou bom o suficiente. Não vou conseguir. Não vai dar certo. Ninguém se importa comigo. Ninguém me respeita. Não adianta tentar porque eu não consigo. Nunca vou ter sucesso. Não sou capaz de ser boa. Sou frágil. Sou limitado, não vou realizar meus sonhos, não vou conseguir nem pagar minhas contas. Essa crise vai me quebrar. Como que vai sair um desempenho bom de uma comunicação dessa? Então a gente precisa olhar qual que é o nosso espelho de como que tá a nossa comunicação interna e a nossa postura diante do desafio. Então o desafio vai revelar se a gente tem uma comunicação em relação àquela questão que é boa ou uma comunicação paralisante. E é a partir do momento que eu percebo isso que eu posso me reorientar. Então mudar essa comunicação para eu nunca termino o que eu começo, eu vou começar a terminar o que eu começo, eu vou seguir até o fim. Reprogramar essa comunicação. Trazer bons sentimentos sobre aquilo. Então, o que acontece? Algumas pessoas colocam alguns objetivos, mas elas se comunicam muito mal em relação ao processo. Então, é a pessoa que ela quer economizar para ela realizar um sonho material ou para se livrar das dívidas, mas quando ela precisa economizar, ela faz aquela expressão de derrota, de raiva, de frustração. E aí o cérebro dela começa a interpretar que economizar é ruim, que economizar faz mal para ela, que ela não deve fazer isso. E ele vai inundar ela de hormônios e neurotransmissores de estresse para que ela desista desse objetivo. Porque ele entende que isso faz mal para ela, nosso cérebro é inteligente, só que a gente precisa saber gerenciar ele. Então eu preciso ver como é que eu tô olhando para o processo de viver, que é cheio de desafios, que é cheio de obstáculos, mas o que determina o meu resultado é como eu me porto diante deles. Então, se o que eu quero é economizar, eu consegui não fazer uma compra que foi muito tentadora para mim, eu preciso comemorar isso. Eu preciso honrar o meu esforço, honrar a minha coragem. Eu preciso me lembrar dos motivos pelo qual eu decidi, pelas pessoas que eu quero dar exemplo, ou a quem eu quero servir. Olhar de uma forma mais positiva para tudo isso. Entender que a vida não é fácil mesmo, para ninguém, mas a gente tem o poder de deixar menos difícil ou mais difícil, e a depender de como a gente está se portando diante daquilo que nos decepciona, que nos frustra, vai ter um grande efeito sobre tudo isso. Tá fazendo sentido, gente? Então, o que você pode melhorar no seu diálogo interno? Qual que é a situação que mais te serve assim de gatilho para desanimar, para comunicar coisas negativas sobre você, sobre a situação, para parar? O que você pode começar a fazer diferente que você não está fazendo? Vou ler um texto do Jordan Peterson sobre levantar a cabeça. Levantar a cabeça, escuta com o seu coração. Levantar a cabeça significa voluntariamente aceitar o fardo do ser. Seu sistema nervoso reage de uma forma totalmente distinta
quando você enfrenta as demandas da vida voluntariamente. Você reage a um desafio em vez de se preparar para uma catástrofe. Você vê o ouro que o dragão esconde em vez de se encolher de terror pela existência dele. Você dá um passo adiante para assumir seu lugar na hierarquia de dominância e ocupar o seu território, manifestando a sua disposição para defender, expandir e transformar. Isso tudo pode acontecer prática ou simbolicamente, como uma reconstrução física ou conceitual. Então, preste muita atenção na sua postura. Pare de se curvar, de ficar se arrastando, se encolhendo. Fale o que você pensa. Apresente seus desejos como se tivesse direito a eles. Pelo menos o mesmo direito que os outros têm. Caminhe de cabeça erguida e olhe firmemente para frente. Ouse ser perigoso. Encoraje a serotonina a fluir plenamente através dos caminhos neurais sedentos por sua influência calmante. Dessa forma, fortalecido e encorajado, você poderá escolher abraçar o ser e trabalhar pela sua continuidade e melhoria. Dessa forma, fortalecido, conseguirá resistir mesmo à doença de uma pessoa amada ou à morte de seus pais e permitir que outros encontrem força ao seu lado, pois de outra forma ficariam esmagados pelo desespero. Dessa forma, encorajado, você embarcará na jornada da sua vida, deixará sua luz brilhar, por assim dizer, na colina celestial e buscará seu destino de direito. Assim, o sentido da sua vida pode ser suficiente para manter a influência do desespero mortal afastada. Então, como é que você está se posicionando diante da vida? E aí, talvez seja muito importante entender por que a gente vai, às vezes, adotando essa comunicação tóxica, essa postura que é tóxica, de como a gente significou experiências passadas. Então, você querendo ou não, você está aqui hoje assistindo essa live, quer dizer que tudo que te aconteceu até hoje, você sobreviveu. Você, de alguma forma, você superou. Só que é muito importante você se apropriar disso. Então, você sobreviveu e você superou, mas às vezes dentro de você, você ainda não aceita. Mas às vezes dentro de você, você ainda reproduz a dor que já poderia ter ficado no passado, que talvez precise ficar no passado. Então, o que eu estou comunicando? Eu estou olhando para as experiências e pegando aquilo de bom nelas, porque tudo tem dois lados. Então, todo desafio, ele tem um convite para você se tornar mais forte. A gente jamais vai se tornar mais forte sem desafio na nossa jornada. Porque por que a gente vai aceitar ficar tendo trabalho, preocupação, medo, sem necessidade? Então, os desafios, eles trazem essa necessidade. É a forma como a vida nos lapida. Mas para a vida nos lapidar, a gente precisa aceitar, abrir o coração e se apropriar de quem a gente é. Então, muitas pessoas hoje, um dos exercícios que as pessoas mais têm dificuldade de fazer nos meus eventos, nos meus atendimentos, é falar bem de si mesma. E aí, o que adianta eu dar conta de um monte de coisa, eu superar, sobreviver a um monte de coisa, se eu não vejo isso como algo bom a meu respeito? Puxa, eu já passei por isso, mas vai ser qualquer desafio que vai me parar? Ou eu olho para tudo aquilo que eu já fiz e faço e diminuo, mas isso aqui é fácil, mas isso aqui não tem importância, mas isso aqui qualquer pessoa faria. Então, o que eu estou comunicando a meu respeito, sobre quem eu sou, sobre os meus méritos, como que eu estou me posicionando? O quanto que eu estou honrando o meu próprio esforço? Fazer coisas com frio na barriga, fazer coisas com medo, significa que a gente está se movimentando. E não que a gente é fraco, não que a gente não vai conseguir, não que a gente não deveria estar se sentindo assim. Tem a diferença entre a arrogância e a apropriação dos méritos, né? A arrogância é quando eu me acho melhor que os outros e aí eu quero impor meu ponto de vista para os outros, eu quero resolver o problema para os outros do meu jeito, no meu tempo, sem eles me pedirem.
Isso é arrogância. Se eu vejo as coisas boas a meu respeito e acho que eu sou só aquilo, então ninguém é só defeito e ninguém é só qualidade. Os meus defeitos são uma ponte para eu me desenvolver a vida inteira, aprender e evoluir a vida inteira. E as minhas qualidades é o que me dá força para fazer esses movimentos. Então, o que acontece? Muitas pessoas não reconhecem os seus defeitos porque isso dói nelas, elas se sentem extremamente constrangidas, envergonhadas, têm medo de que usem isso contra elas. E aí, essas mesmas pessoas também têm muito medo de reconhecer as próprias qualidades. Por quê? Porque e se eu não sustentar? Ah, mas tem momentos que eu sou corajosa e outros momentos que eu não sou. Quer dizer que você é corajosa, né? Então, ninguém é só um ou só outro. Então, à medida que eu tenho coragem de me apropriar, mas entendo que eu não sou só, do mesmo jeito que eu tenho qualidades, eu tenho defeitos. E eu não sou melhor do que ninguém. Por quê? Porque cada pessoa está dando o melhor que tem com as suas condições e no seu contexto. Então, eu estou dando o melhor que eu tenho nas minhas condições e no meu contexto. E com o meu temperamento, com os meus traços de perfil. E as outras pessoas a mesma coisa. Os erros que a Tainá comete são uns. Os erros que o Ricardo comete são outros. E nenhum é melhor que o outro. São só erros diferentes, méritos diferentes. Mas eu preciso ter coragem de assumir que eu sou boa em algumas coisas, de assumir que eu tenho os meus méritos, senão eu enfrentar os desafios dessa forma que eu tô falando aqui, com coragem, com abertura, até que seja para eu mudar, para eu continuar no meu caminho, me desenvolver através disso, fica muito pesado, eu não consigo. Então, essa questão de, mas eu preciso ser humilde, ou talvez eu não sustente essas qualidades, a gente precisa olhar para isso é muito cultural também. Mas se a Tainá ficar só se diminuindo, ficar só falando dos defeitos, a Tainá não vai ajudar ninguém. A Tainá não vai ter confiança suficiente para abrir uma live, não vai ter confiança suficiente para abrir uma sessão, para dar uma palestra, para dar um treinamento, para dar uma palavra para alguém que está precisando, para pegar na mão de alguém. Então é para isso que servem as nossas forças. As nossas forças estão aqui para serem colocadas a serviço, inclusive da nossa evolução, porque a gente está aqui para evoluir. Mas como é que eu vou usar essas minhas forças se eu não reconheço que elas existem, porque eu morro de medo de fazer isso? Então, às vezes, a primeira tarefa é eu me apropriar, sim, das coisas boas que eu já fiz, dos meus méritos, das minhas forças, para que depois, com um pouco mais de recurso, eu consiga olhar para os meus defeitos, para as minhas limitações, sem me sentir extremamente enfraquecida por causa disso. Fez sentido? Vocês estão quietos hoje? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Tá fazendo sentido? Me digam aqui. E você é uma pessoa que tem facilidade para reconhecer suas forças ou tem dificuldade? E da onde que eu vou tirar essas forças? De palavras aleatórias? Não. Da minha história. Quais foram as coisas que eu mais me orgulho de ter feito? Talvez as 3 coisas que eu mais me orgulho de ter feito na minha vida. Ou porque elas me desafiaram muito, ou porque elas trouxeram um bem muito grande para mim ou para alguém que é importante para mim. Pense nessas 3 coisas e quais forças emocionais foram necessárias para que isso fosse possível para você. Você não consegue superar nenhum desafio com uma certa dose de esperança, de coragem. Você não consegue fazer nenhum bem para outra pessoa sem uma dose de generosidade, de altruísmo.
Só que eu tô tendo coragem de me apropriar disso. Puxa, eu às vezes sou corajosa, eu às vezes sou esperançosa, eu às vezes sou altruísta. E aí esse problema das pessoas de reconhecer suas forças também tem um vício emocional que hoje é um grande problema na vida de muita gente, que é a comparação. Porque daí a pessoa faz o quê? Ela só olha para os pontos fracos dela, da vida dela, das condições dela, e só para os pontos fortes da vida de outras pessoas, da identidade de outras pessoas, dos resultados de outras pessoas. Então, definitivamente não nos ajuda. Se você olhar para as pessoas que mais precisam de você, para aquelas poucas pessoas que mais precisam de você, que se inspiram em você, essas pessoas precisam das suas forças. Que as suas forças sejam colocadas a serviço. Então, não vai ajudar ninguém você ficar com medo de reconhecer suas forças por medo de ser arrogante. Desde que você entenda que você não é sua força, que você tem fraquezas como todo mundo, mas é a partir das forças da Tainá que ela contribui e a partir das fraquezas da Tainá que ela pede ajuda e outras pessoas servem para ela, ajudam, contribuem. Esse é o processo de viver. Então a gente precisa lembrar disso, que a vida é desafiadora para todo mundo, que a sua vida deve ter tido muitos desafios até aqui. Então o caminho não é esperar que eles deixem de existir. Quando você estabelece um objetivo, um sonho, que eles não aconteçam, mas entender que você tem lidado até aqui e que você pode continuar lidando. E que as mesmas habilidades que te ajudaram já, em algum momento da vida, a superar tudo que você já viveu até hoje, vão te ajudar a alcançar seus objetivos, a seguir em frente, a mudar comportamentos mais ou menos desafiadores. Fez sentido, gente? Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Teve aprendizado? Então é isso. Quando eu tomo uma decisão, eu estou definindo um caminho e é algo muito importante. Mas o que vai me ajudar a ficar nesse caminho é como eu me comporto quando o desafio vem. E o desafio vem para todo mundo. Só que o desafio é a situação que a gente vive muito mais de forma privada do que pública. Então não é privilégio de uns. E são os desafios que vão revelar como que eu estou me posicionando, o que eu estou comunicando sobre as minhas decisões, sobre meus desafios, sobre mim mesma. Então, se hoje eu sou a pessoa que tá se drenando, se decepcionando muito, achando que a coisa toda tá muito difícil, eu preciso olhar para o meu diálogo interno. Ah lá, Jorge, é muito difícil tomarmos decisões na nossa vida. Jorge, você percebe que isso já traz toda uma... Quando você fala isso, é muito difícil tomarmos decisões na nossa vida? A forma como você comunica isso faz muita diferença. É difícil, mas você tem tomado decisões, não tem? Esses dias eu me deparei com um exemplo bem interessante, que é de como que a gente se posiciona na vida, que é a pessoa que ela tem uma frustração muito grande. Então, ela talvez tivesse um sonho de ter uma profissão X. Preste atenção nesse exemplo. Mas algo impediu ela teve que mudar de ideia e ela acabou a vida inteira na profissão Y. Ela pode se posicionar sobre isso, comunicar isso
para as pessoas à volta dela de duas formas. Uma é se colocando como vítima da situação. O meu sonho era, sei lá, ser cantor, mas eu tive que ser analista de sistemas. Outra forma de comunicar a mesma situação é: eu tinha um sonho de ser cantor, mas por conta dos chamados que a vida me deu, por conta de talvez a minha família, de talvez uma outra situação, eu mudei de decisão. Eu escolhi ser analista de sistemas. Então hoje tudo que a gente está vivendo, a gente escolheu. Porque todos os desafios que a gente teve até agora, a gente podia agir de uma forma ou de outra e a gente agiu de alguma maneira. Então a gente se apropriar disso é muito importante. É muito difícil, mas quando tomamos é muito importante. Exatamente. E quanto mais difícil a decisão, mais ela vai contribuir para o nosso crescimento. Então, muitas vezes a gente deixa de tomar a decisão porque a gente quer se sentir seguro. E as decisões mais importantes da nossa vida não vão trazer segurança nenhuma pra gente. São as que mais trazem riscos. Então, é sobre isso. É sobre a gente aceitar e tomar a decisão assim mesmo. A maior dificuldade para mim é decisões para pessoas. Por exemplo, despedi-las do emprego. Pessoas que não cabem aos projetos e metas. Então talvez seja você colocar colocar esses motivos, entender a importância desses motivos e também, né, o porquê que você está tomando essa decisão de despedi-las e colocar no papel talvez por que esse é o melhor caminho, sabe? Com todas as questões importantes sobre isso. Eu já tive um desafio na minha jornada que era colocar preço no meu trabalho. Isso era desafiador para mim. Eu até, assim, a minha voz tremia quando eu ia colocar o preço. Porque o coaching não é um serviço super barato. Só que os cursos de coaching não são. E hoje em dia eu tenho muitas formações, né? Já investi muito dinheiro nisso. Eu tive que colocar tudo isso no papel. O tanto que eu já investi para eu falar, puxa vida, nossa, eu tô cobrando é pouco. Isso me ajudou muito. Então a gente precisa, às vezes, para ter o estímulo certo, colocar no papel, visualizar. Porque é isso, a gente sempre, seja qual for o nosso objetivo, a gente sempre vai ter desafio, a gente sempre vai ter estímulos para desistir, para seguir pelo caminho mais fácil. Então nós precisamos nos cercar de estímulos que nos mantenham no caminho que a gente quer, que nos ajudem, que nos sustentem. A gente precisa criar esse ambiente, essa atmosfera. Então não é só uma questão de tomar decisão e ser corajoso, mas é perceber o que eu tô comunicando, como é que eu tô me vendo, como é que eu tô me tratando e como é que eu tô me posicionando. Eu tô me posicionando como uma pessoa que tá conseguindo lidar da melhor forma nas condições que tem com os desafios, ou eu tô sempre me diminuindo, meu diálogo é péssimo. Sempre o que os outros fazem é melhor que eu. E aí a gente precisa olhar pra nossa história. Por que eu olho assim? O que tá me levando, talvez, se for muito forte, né? Mas toda decisão que envolva a pessoa sempre vai ser desafiadora. Então, a Jéssica falou aqui, né? Mas de qualquer forma, você consegue colocar em prática, Jéssica? Acredito ter os objetivos e planos bem claros nos ajuda muito. Sempre. Quanto mais clareza, mais fácil decidir ou menos difícil. E também, quanto mais a gente enfrenta os desafios, menos difíceis eles ficam. Então, por exemplo, você tem que despedir uma pessoa da primeira vez, isso vai ser talvez muito difícil. Da segunda, vai ser um pouquinho menos. Essa dificuldade ela só não vai diminuir se o teu diálogo não deixar. Então, puxa, eu já lidei com esse problema aqui 30 vezes, mas eu continuo sofrendo do mesmo tanto, então eu preciso olhar para o meu diálogo interno. Porque já é para o meu cérebro ter entendido, para o meu corpo ter entendido,
que é uma situação administrável. Então, muito importante isso. É difícil, mas eu tô fazendo. Que bom que eu tô fazendo. É tão difícil hoje como era um mês atrás? É tão difícil hoje como era 2 meses atrás? Se eu enfrentar agora, mesmo sendo difícil, será que daqui a 2 meses ainda vai ser tão difícil assim? Pensar a longo prazo, né? O importante é que os nossos desafios mudem. Os nossos limites mudem. Então, teve um momento que falar em público para mim era impensável. Teve um momento que abrir uma live para mim, que fazer um vídeo, que dar uma palestra era impensável. Mas eu fui aos pouquinhos me abrindo, criando oportunidade para isso. Você tá fazendo isso? Tá dando pequenos passos? E tá celebrando esses passos? Ou não? Ou é sempre a expectativa muito alta? Ou é sempre foco no que poderia ter sido melhor e não no que já foi bom? Então, o nosso foco tem tudo a ver, o nosso foco, a nossa postura, o nosso diálogo interno, ele vai nos fortalecer ou nos enfraquecer. E não é sobre afirmativas vazias, mas é sobre como é que eu estou interpretando a situação. A gente não consegue ficar bom numa coisa antes de ser ruim nela, antes de se permitir ser ruim nela. E a gente não vai ser ruim em nada se primeiro a gente não começar. Então, quem que você vai ser daqui pra frente nas situações que te desafiam? Você pode honrar o teu esforço, você pode celebrar a sua prontidão, a sua abertura, ou você pode idealizar. Você pode ser perfeccionista, pessimista e se enfraquecer. São os desafios que vão mostrar mais precisamente a sua postura diante deles. Certo? E é isso, minha gente. Então, muito obrigada por quem ficou aqui, por quem interagiu. E semana que vem temos mais. Provavelmente nesse mesmo horário. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.